Bom, a próxima questão que a gente tem aí é o exercício 5. O exercício 5 ele é bem parecido com o exercício 4, só que ele é bem mais simples. Então, aqui a gente tem o 3y, 7z, tá? Ele pede para substituir as letras de modo que se obtenha números divisíveis por 2, 3, 5, 9 e 10, tá? Quando ele jogou esse 10 aqui, ele já matou a charada do z, né? Então, se esse número aqui ele é divisível por 10, ele tem que ser terminado em zero. Então, a gente tem aí que o z é zero, tudo bem? Como o z é zero, isso faz com que esse número seja par. Então, ó, o critério do 10 já foi satisfeito, porque o número termina em zero. O do 2 também, porque como ele termina em zero, ele é par, então ele é divisível por 2. Também satisfez aí o critério do 5, porque para ser divisível por 5 tem que terminar em 0 ou 5, aqui ele está terminando em 0. Então só falta a gente verificar aí o y, que faz com que ele seja divisível por 3 e por 9, né? Então, nosso número ele é 3y70. Se a gente somar os algarismos dele, ó, a soma dos algarismos vai ser 3 mais 7, 10, com 0, 10. Então, galera, o y, ele vai ter que ser um número que, somado com 10, faz com que esse resultado aqui seja divisível por 3. Então, como opção, a gente poderia colocar aí o 2, né? Ó, 10 mais 2 dá 12, que é divisível por 3. A gente poderia colocar também o 5, né? Para formar o 15. Só que a gente é obrigado a colocar o 18, o 8 aqui no caso, para formar o 18. Porque se o número é divisível por 9, automaticamente ele é divisível por 3. Tá? Então, nosso y aqui ele vai ter que ser 8, porque aí a soma dos seus algarismos vai dar 18, e com isso ele é divisível por 9 e por 3. Então, nosso número é 3, 8, 7, 0. Tá aí, um número que é divisível por 2, 3, 5, 9 e 10. Beleza? Exercício 6, galera. O exercício 6 é o seguinte. Ele fala assim, num cesto havia ovos. Eram mais de 50. Então, aqui a gente tem... esse tipo de probleminha, pessoal, é sempre bom usar letrinhas, tá? Para ajudar vocês a fazer as contas, ó. Então, vamos chamar de N aqui o total de ovos. Quais são as informações que o problema deu pra gente, ó? Que o total de ovos era maior que 50 e o total de ovos era menor que 60. Então, a gente tem um N aí, que está entre 50 e 60. Se a gente contar os ovos de 3 em 3, sobram 2. E se a gente contar de 5 em 5, sobram 4. Daí a questão pede para a gente determinar o número de ovos no cesto. Então, assim como a gente fez lá no exercício 4, né? A gente quer que esse número aqui, ó, n dividido por 5, deixa resto 4. Tá bom? Para ele deixar resto 4, esse número aqui, ó, ele tem que ter terminado em 4 ou 9, né? Por quê? Porque se ele termina em 0 ou 5, ele deixa resto 0, né? Se ele termina em 1, ele deixa resto 1. Se ele termina em 6, ele deixa resto 1 também. Então, nosso número ele vai ter que ser terminado em 4 ou 9, né? Então, quais são as nossas possibilidades? Ó, 54 ou 59. Se a gente contar de 3 em 3, sobra 2, né? Só que 54 ele é divisível por 3 e 59 não, né? Então, a gente vai pegar aí o 59, tá? Porque se o número fosse o 54, se a gente contasse os ovos de 3 em 3, não ia dar resto 2, ia dar resto 0, beleza? Ó, se você pegar o 59 aqui e dividir ele por 3, você vai ter aqui 19 e resto 2. Bom, galera, em relação ao exercício 7, o exercício 7, né, ele está dizendo, então, que a gente tem 3 cometas.
o A, o B e o C. Um demora 20 anos para dar uma volta, o outro 30, o outro 75, né? E ele pergunta quanto tempo vai passar, né? Qual que vai ser o próximo ano aí que os três cometas vão estar alinhados assim, né? Então, galera, ó, se passar 20 anos, como 20 é um múltiplo de 20, o 20 vai estar na mesma posição. O 30 não, ó. O 30, se passar 20 anos, ele não vai ter completado uma volta, ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Daí ainda vão ter que se passar 10 anos para ele chegar aqui. Agora pensa no 60. Se passar 60 anos, ó, o A ele vai dar 3 voltas. E o B ele vai dar 2, né? Então, como 60 é um múltiplo de 20 e de 30, se passar 60 anos, os cometas vão estar na mesma posição. Então, o que o exercício quer que a gente determine, ó, é o mínimo múltiplo comum entre 20, 30 e 75, beleza? Como é que faz isso, ó? Para achar o MMC, a gente pode usar aquele método lá que eu mostrei da decomposição simultânea, que você vai colocar aqui os números como se fosse fazer uma fatoração. E você vai colocar aqui os fatores, os números primos comuns e não comuns, né? Então, ó, aqui a gente tem um número par, ó, 2 números pares. Então, você bota o 2, sobra 10, 15, o 75 não divide porque ele é ímpar. Temos mais um número par, ó, coloca outro 2, sobra 5, 15 não divide porque ele não é par, e o 75. Aí eu sei que o 5 tá gritando aqui, mas o próximo número primo que a gente vai colocar aqui é o 3, tá? Porque o 15 e o 75, eles são divisíveis por 3. Então, a gente tem 5 aqui e 25 aqui. Agora sim, 5, 1, 1, 5 e 5, 1, 1, 1. O resultado desse produto aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5, seria 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado, é o nosso MMC. Ó, 5 ao quadrado aqui é 25, vezes o 2 ao quadrado, que é 4, ó, 4 vezes 25 é 100, vezes 3, 300. Então, esses cometas eles só vão estar alinhados de novo depois de 300 anos. Então, vamos ver que ano que vai ser, ó. 1985 mais 300, ó. No ano de 2285, esses cometas vão voltar a se alinhar, tá bom? Bom, exercício 8, galera. O exercício 8 diz o seguinte: para acondicionar 1.560 latas de azeite e 870 latas de óleos em caixotes, de modo que cada caixote contém o maior e o mesmo número de latas sem que sobre nenhuma e ainda sem misturar latas de cada espécie, quantas latas em cada caixote serão necessárias, né? Então, vamos dar uma pensadinha. Esse daqui, diferente do exercício anterior, que era um exercício de MMC, esse aqui é um exercício de MDC, né? Porque pensa assim, ó. Eu vou dar um exemplo famoso aí, que é o exercício dos tecidos, tá? Né? Você tem aqui, por exemplo, 2 pedaços de tecido e você quer dividir eles em partes iguais, tá? Só que eles têm tamanhos diferentes. Então, qual que é o maior tamanho de pedaço que você pode partir isso aqui, ó? Por exemplo, se eu cortar aqui, aqui e aqui, olha lá, eu consegui dividir os dois, ó, em pedaços iguais, ó, de forma exata, né? Então, eu quero saber qual que é o maior tamanho de tecido que eu posso pegar, né? Que divide isso aqui de forma exata e o de cima também. Então, a gente quer saber o quê? O maior divisor comum dos dois tamanhos, né? Enfim, mas esse exercício, no caso, ele é de lata, né? Então, você tem aqui 1.560 latas e 870. E aí, você quer montar caixinhas, caixotes aí no caso, né? Colocando latas iguais. Então, quantas latas você tem que colocar aqui, ó, para dar certinho para dividir isso aqui e sendo o maior número de latas possíveis, né? Então, aí você faz o MDC, ó, 1.560 e 870. O MDC, ó, a gente vai fazer também a decomposição simultânea, só que diferente do MMC, a gente só vai colocar aqui fatores comuns. Então, ó, os dois números são pares. Vamos colocar um 2. Então, 1.560 dividido por 2 vai dar 780.
E o 870 dividido por 2 vai dar 435. Bom, agora não dá mais para colocar o 2, né? Porque esse aqui é par, mas esse não. Será que dá pra gente colocar o 3? Ó, 7 mais 8 vai ser 15. Então, aqui dá. E 4 mais 3 mais 5, ó, vai ser 12. Então, esse aqui dá também. Vamos colocar o 3 aqui. 780 dividido por 3 vai dar 260. E 435 dividido por 3 vai dar aí o 145. Será que dá para dividir por 3 de novo, ó? Deu 8 aqui a soma, ó, 2 com 6. Então, não dá por 3 mais. Vamos colocar, então, 5, ó. 260 dividido por 5 vai dar o 52. E 145 dividido por 5 vai dar o 29. Beleza? Daí, como o 29 é primo, não tem mais nenhum outro número que a gente coloca aqui, ó, que divide os dois, né? Até porque 52 não é múltiplo de 29. Então, o MDC aqui vai ser 30. Isso significa, ó, que você consegue pegar dessas 1.560 latas, caixotinhos de 30 e dessas daqui, dessas 870 também. Você consegue formar caixotinhos de 30 e vai dar certinho para dividir os dois, beleza? Então, com isso, a gente tem aqui que esse aqui é um exercício de MDC, tá? E exercícios que têm um enunciado parecido com esse são potencialmente aí, exercícios de MDC.